Boa noite, meninas. Boa noite, Daniela, Viviane, Marinesa, Manuela. O que mais? Andréia, Osneide, Erde, Cris. Boa noite a todas vocês. Bom, hoje está rolando a prova de aprendizagem de língua portuguesa. Né? Quem ainda não fez, tem até as 23h59 para encerrar essa prova. Ok? E deixa eu ver aqui mais. E hoje nós iremos começar a nossa quarta não, primeira aula da disciplina de aprendizagem das ciências naturais, né? O que são essas ciências naturais? É a biologia, a química e a física, né? Essas são as ciências naturais. É óbvio que a criança ela não vai aprender tão aprofundadamente biologia, tão aprofundadamente química. Aliás, ela vê um pouquíssimo, bem pincelada a química e um pouquinho bem também pincelado da física, né? São conceitos muito básicos, bem basiquinhos, coisas que nós já sabemos, né? Que assim, só de bater o olho já sabe que aquilo é conceito de física ou até mesmo de química, né? Mas mesmo assim, é importante que vocês compreendam um pouco o que são esses conceitos, né? Então, hoje nós vamos ver as considerações relevantes para o ensino de ciências naturais. Apenas reforçando que nós tivemos, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, não, acho que é só isso mesmo. No meio desse mês a gente começa a ter pedagogia em espaços não. Não, já tivemos pedagogia em espaços não escolares. Maluco. Já tivemos. Deixa eu ver aqui. A Andrea falou que a prova estava difícil, ele veio também. A gente também achou complexa. Ele disse que quase não conseguiu, estava muito difícil. É que estava difícil, estava difícil. Era só um desafio. Tenho certeza que vocês foram muito bem na prova. Bom, vamos lá. Bom, então hoje nós vamos conhecer e entender os aspectos fundamentais do ensino de ciências de natureza, né, da natureza. Deixa eu ver o histórico do ensino de ciências, os documentos curriculares oficiais e as ciências da natureza como disciplina, né? A gente sabe que no ensino fundamental 1, né, as disciplinas elas não estão muito bem marcadas de você aprende português, matemática, ciências ou história, geografia. Ela não é bem marcada isso, né? E isso também, especialmente em ciências, ela acompanha, inclusive, no Fundo 2, né? Por quê? Porque a gente compreende o ensino de ciências justamente tudo aquilo que é ciência natural. Né? É ciência natural porque são ciências que estudam os fenômenos da natureza, né? Mas a biologia é um fenômeno da natureza? Sim, é um fenômeno da natureza porque nós nos reproduzimos, né? As plantas se reproduzem, né? Os animais se reproduzem. Então, isso é um fenômeno, né? Assim como calcular o tempo que leva o dia, o tempo que leva de velocidade, também é um fenômeno da natureza, né? A gente compreender o que acontece com a velocidade do vento, por que o vento um pouco mais forte destelha casas e tudo mais. E a mesma coisa com química, né? A química ela vai aparecer para a gente compreender do que é formado as coisas no mundo. Tanto que acho que a maior representação da química é, obviamente, a tabela periódica, né? Que ela tem lá um jeito todo específico de onde ela está e tudo mais, cada elemento que vai de 1 até 119, se não me engano. Algo assim, né? Então, a gente vai compreender essa ciência como disciplina, né? Ela vai aparecer, especialmente para as crianças, no primeiro momento, no formato de ciências da saúde, né? Por quê? Porque, especialmente na educação infantil, tem um entendimento da criança compreender a necessidade do asseio, de como ela deve se portar para poder se higienizar, ela entender as questões
começar a compreender por que, por exemplo, não pode ter piolho, né? Por que, quando a gente vai ao banheiro a gente tem que se limpar, a gente não pode ficar ranhento e tudo mais. Então, esse é o conceito, o primeiro conceito que vai aparecer, que está muito ligado, obviamente, à biologia, mas não necessariamente apenas à biologia, tá? Então, tudo isso vai ser compreendido a partir dessas 4 aulas deste conteúdo, né? E para entender o que está acontecendo, né, dessa disciplina, a gente vai contextualizar, né? Então, a gente vai ver a trajetória do ensino de ciências no Brasil, ou seja, para compreender o ensino de ciências da natureza funcionar hoje, é necessário entendermos o seu histórico ao longo dos tempos, né? A BNCC como uma nova normativa que orienta o ensino em todo o Brasil a partir de 2018 e a construção do conhecimento científico na escola, né? A gente pode dizer que a ciência, as ciências, né, ela é importante porque ela vai justamente contrapor com as ideias que a gente tem de sociedade, né? Porque as ideias de sociedade vai contrapor em relação a essa disciplina, porque a ciência ela tem uma explicação através de estudos, né? Por isso que o nome, inclusive, são ciências, né? A gente vai compreender, né, tudo aquilo. E a gente aprende muita coisa, não necessariamente pela ciência quando está em casa, né? A gente aprende muito por questões sociais. E essas questões sociais, elas são muitas vezes permeadas por conceitos religiosos, né? E isso, digo isso para vocês, especialmente na parte de ciências da saúde, porque até acho que um século e meio atrás, as pessoas não tinham costume de tomar banho, né? Por que não tinham, né? E é histórico. Porque lá o Papa, lá no século sei lá quanto, disse que a gente não deveria se vestir, porque a prática de se banhar, ou seja, de ficar pelado, é uma prática que ia contra as leis de Deus, né? Tanto que era impossível você sobreviver com aquele futum todo, mas as pessoas sobreviviam. Imagina aquele monte de roupa em cima, né? Aquele bolo todo, ainda mais no Brasil, né? É um país um clima tão agradável, né? Para usar aquela roupa toda pesada, né? Então, por isso que os franceses usam têm os perfumes mais cheirosos, né? Não porque eles não têm os costumes de tomar banho, mas porque era uma forma de amenizar o futum, porque era futum, gente, era futum, e tanto que o próprio processo de tomar banho, ele era algo como se fosse um ritual mesmo, né? As pessoas tomavam banho, né, numa grande tina. Primeiro começavam a tomar o banho o chefe da família, depois os homens da casa, por último as mulheres. Aí vem as crianças e bem lá por último os bebês. Tanto que tem até uma expressão em inglês que fala assim: cuidado ao jogar a água da tina fora, cuidado com o bebê quando for jogar a água fora da tina, né? Por quê? Porque às vezes a água estava até preta, né? De tanta caca que tinha saído, que acabava se perdendo naquela água negra, né? E diferentemente do que a gente tem hoje, que a gente tem um bebê, aquela coisa, aquele abraço, né? Aquela coisa de pertencimento, naquela época não era bem assim, né? Pouco importava ter uma, duas, três crianças e pouco mais, né? Era até horrível ter mais do que muitos filhos, porque você tinha que alimentá-los, né? Eles passavam fome. Que mais? Tem algumas outras coisas também. E por conta disso acabou tendo aquele emergiu, né, as pestes, né, na Europa, né, as pestes bubônica, peste negra, né, que quase dizimaram a população, né, que vinha através da falta de higiene, junto com as doenças trazidas pelos animais, né. Alguns países, curiosamente, ali ao redor da Europa, eles tomavam banho sempre, como o caso do Egito, né? O Egito sempre foi um país que eles sempre tomaram muito banho, porque era realmente um ritual, e eles entendiam que para poder ter elevação espiritual você tinha que tomar banho, né? Diferente, Maria Olívia, quem é Maria Olívia? Diferente dos europeus, né, que já tinha aquela questão mais religiosa, do catolicismo e blá, blá, blá.
Maria Olívia, quem é você? Por favor, se apresente. Ah, Renata, tá ok. E deixa eu ver o que mais. Né? E também acabou mudando um pouco quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? Por quê? Porque eles viam aquele povo tomando banho todo o tempo todo, né? A ideia de que se tomasse banho o tempo todo, você ficava aberto, exposto a pegar doenças, né? E, então, por isso que o primeiro contexto de embate que tem em relação à ciência é justamente com a sociedade, porque a sociedade até há pouco tempo atrás era muito calcada em normas religiosas, né? Então, foi necessário quebrar com essas normas para que tudo ficasse do jeito que a gente é hoje, né? Que a gente entende que tomar banho é um hábito de saneamento, hábito de saúde, né? Que a gente tem que se manter para ficar prevenindo doença, não ao contrário, né? Que você toma banho, deixa o poro aberto e a doença entra, né? Inclusive, receitavam, gente, perguntar, você tomou banho? Era assim mesmo, você tomou banho? Eles perguntavam assim, você tomou banho? E se você tivesse tomado banho, tivesse algum problema, eles diziam que era porque você tinha tomado banho. Bom, vamos lá. Contexto histórico da ciência da natureza, das ciências da natureza. Então, a gente vai entender isso a partir do meio do século passado para cá, né? Então, a ciência da natureza e os processos históricos ele aparece justamente na metade, 1950, quando a crescente industrialização e o avanço tecnológico se faz necessário a gente compreender não apenas essas questões de higiene, né? Ou até mesmo de biologia, que na verdade não era nem biologia, né? Eles viam muito botânica, zoologia, né? Ou anatomia, né? Era tudo separado, né? Eram grandes áreas separadas que foram depois agrupadas em ciências biológicas, né? Mas com o crescente e também com um pouco da química também, né? Mas com o crescente industrialização, especialmente aqui no Brasil, então em 1950 houve a necessidade de aprofundar mais nesses conceitos. A gente aprendia isso. Não era assim, tá, vou aprender só o necessário. Não, você de fato aprendia. Só que o conceito de ciência estava muito é, é, intrínseco à ideia do ensino secundário. Ele não estava muito ligado ao ensino primário, né, ao ensino ginasial. Era muito ao ensino secundário, como forma de preparação para você ir para a faculdade. Né? Aí, 11 anos depois, nós tivemos o quê? A nossa LDB. A LDB ela já traz essas informações dizendo que é necessário trazer especialmente os programas de saúde lá no primário, até porque o ensino obrigatório era o primário, que o primário antes, em 61, eram de 5 anos, passou a ser 4 em 61, e aí vem inserindo essa questão dessas práticas de saúde, por quê? Porque o Brasil estava começando a expandir as suas áreas urbanas, né? Então as pessoas iam para lá, elas não iam para as áreas urbanas, né, para os centros urbanos, e não tinham acesso a saneamento básico. Então ele ia para a escola como? Pode. Ia pode. Não, tô brincando. Realmente ia sempre porque não tinha condições. Mas era necessário fazer a compreensão dessas pessoas que elas precisavam tomar banho, se higienizar e tudo mais. Era muito necessário. Então, isso começou a aparecer lá na LDB de 61. Além disso, começa também a ser inserido não só no primário quanto no ensino ginasial, no ensino fundamental 1 e 2, né? Essas noções também das demais ciências, né, da natureza. Em 71, a gente tem a reformulação dessa LDB, na nossa segunda LDB, que já começa a ganhar a forma que nós conhecemos hoje, né? Então, hoje, como nós conhecemos ciências, né, a gente tem que dar graças a Deus à LDB de 71, a LDB lá do golpe militar. Né? Por quê? Porque era necessário você compreender o básico, por isso que eles deixaram que nos primeiros 2 anos, 3 anos mais ou menos, né? Seria hoje equivalente aos 3 primeiros anos, as crianças aprendem sobre higienização, que vem já desde o ensino infantil, e depois começa a aprender um pouco de ciências biológicas, meio assim, bem levemente, de botânica, zoologia e tudo mais, né? Aí lá na quinta série, né, então, ela começa a ver quinta, sexta e sétima
séries, eles começam a ver o quê? Biologia, né? E a biologia, ela é ensinada, primeiro ano, biologia voltada para os seres humanos, depois, e para os, acho que, não, primeiro ano, quinto ano, é voltada para o reino animal e reino vegetal, né? O reino animal que eu falo é sem anatomia humana, tá? Na sexta série já aparece a figura da anatomia humana, é isso? Da anatomia humana. E na sétima série aparece já a microbiologia, né? Uma apresentação. É como se fosse uma continuação do sexto ano, vamos assim dizer. E lá na oitava série era dividido. Os primeiros 6 meses você via física ou química, e nos outros 6 meses você via física ou química, né? Era revezado. Então, esse era mais ou menos o primeiro molde que nós tínhamos lá da LDB de 71. Né? E isso se perpetuou por um bom tempo, né? Tanto que continuou até hoje, né? Basicamente mudou? Não mudou, né? Porque a gente tem 96, né? 25 anos depois, a nossa nova LDB, essa que está vigente até agora, e que ela manteve mais ou menos os mesmos parâmetros, né? Os mesmos formatos já consagrados lá em 71. Né? A diferença é que ele começa a ganhar um outro tipo de escopo de ensino, né? Então, mas ele fica um pouco mais dinamizado, não fica tão preso na questão de que o professor detém aquele conteúdo e a criança vai aprender e acabou, né? Não, ali já começa a ter aquelas primeiras experiências. Inclusive, na LDB de 71, ela já instituía a prática de experimentações, né? Especialmente nas aulas de química, né? E não sei se alguém já teve aula de química no ensino médio, que teve aquelas experimentações que você misturava componentes e tal, e fazia algumas coisas. Então, é a partir dessa LDB, né, de 71 que traz, né? A de 96, ela já mostra isso, dizendo que é necessário mesmo fazer na prática para contextualizar. Em 97, um ano depois, nós temos a publicação dos PCNs, né? O que é o PCN? PCN é o antigo BNCC, né? PCM são os parâmetros curriculares nacionais que determinam que cada lugar deve ensinar, aliás, cada lugar não, o que deve ensinar nessas disciplinas, né? E no ano seguinte, em 98, nós temos a publicação do RCMEI, que é o Referencial Curricular para a Educação Infantil, que traz, que é o primeiro documento voltado para a educação infantil e que a parte de ciências está muito mais focada exatamente lá como havíamos falado antes, focado mais na questão da saúde, né? E, por fim, nós temos a BNCC de 2018, né, que entrou em vigor há 2 anos atrás, entrou em vigor em 2019, e que ela já traz a ciência já de modo mais, com o aluno sendo mais protagonista do ensino. Né? Não só ciências, né? Qualquer outras disciplinas, o aluno já vem com um pouco mais de protagonismo. Né? Como que mostra esse protagonismo? Este protagonismo em relação às disciplinas, ele vai aparecer com o que chamamos de letramento, né? Letramento matemático, letramento literário, né? Na parte de português, letramento geográfico, letramento histórico. E, no caso de ciências, letramento científico. Então, a atual proposta para o ensino das ciências naturais vai aparecer na figura do letramento científico, que é o domínio dos conceitos apresentados pelas áreas do estudo na qual você está vendo na parte de ciências, né? E apenas esse domínio não basta, você tem que saber usar esses conceitos que foram apreendidos, não foram aprendidos, foram apreendidos, ou seja, você compreendeu, pegou, enfiou na cabeça assim, cara, é dessa forma que tem que ser utilizado na prática de situações cotidianas, que envolvam ciências e tecnologia. Né? E, além disso, nos últimos anos, especialmente na década de 2000 para cá, a gente inclui também um pouco de tecnologia na parte de ciências. Né? Por que a gente coloca? Né? Porque ela mostra um pouco de evolução científica também. Tá? A gente não vai estudar a evolução das máquinas, né, mecanografia,
não é isso, mas a gente vai compreender um pouco isso através das ciências, até porque a gente passa a se utilizar de muitos equipamentos para facilitar não só o domínio desses conceitos, como também colocar em prática o que você aprendeu relacionado às ciências. Então, além disso, tem a necessidade de entender o convívio social, né? Como é que a gente aprende isso? Com a valorização da participação do ensino de ciências desde o início da escolarização. É óbvio que eu não vou ensinar. Vou ter que fechar aqui, porque senão começa as pessoas são sem noção. As pessoas, você não vai ensinar lá os conceitos da velocidade da luz para uma criança no ensino infantil, né? Você até pode falar sobre que a velocidade da luz é rápida, muito rápida, mas você não vai ensinar o conceito pormenoramente para poder ele compreender, até porque ele não vai entender, né? Mas é necessário que ele tenha os primeiros contatos com esses termos, né? Com essas noções, até para que quando ele for visualizar na idade correta, ele consiga aplicar de modo bem claro, porque ele já tem uma pré-noção do que pode ser aquilo, né? Então, por isso que a ciência é necessário também trazer a questão do convívio social. Então, valorizar justamente a participação do ensino de ciências, ele vai aparecer primeiro, como eu falei, na parte de práticas de saúde, né? A participação nas discussões que envolvam ciência e tecnologia, né? Ou seja, trazer o aluno para ele pensar por que é importante a gente aceitar que o celular pode ser uma sala de aula, né? Como que um aparelho que poderia ser para jogo, para poder mandar mensagem, pode também ser um lugar onde ele possa aprender muita coisa, né? E, além disso, a construção de práticas pedagógicas condizentes com a própria ciência, né? Então, por isso que a gente pode dar, graças a Deus, a questão à LDB de 71, que traz essa prática, mas ainda era uma prática meio tecnicista, né? Mas aí, conforme vai passando o tempo, e graças a Deus com a LDB de 96 e com o BNCC, o aluno se torna protagonista e ele vai poder pegar todo aquele conteúdo que ele está aprendendo em ciências e pôr a mão na massa, né? Quer ver um exemplo clássico que dá para trabalhar com crianças, especialmente na construção das práticas pedagógicas condizentes? Fabricar slime, né? Não sei se vocês sabem, o slime, aquela geleca, né, que produzem lá com a farinha de trigo e tudo mais, né? A pessoa estava fazendo não sei o que de não sei o que boro, algum troço que na verdade até muito não é venenoso, mas era tóxico, né? Não é venenoso, era tóxico, né? Se você ficar manipulando durante muito tempo. E por que se chegou a isso? Porque começaram a entender como é que faz aquilo. Quando se traz essa prática de produzir slime que ele viu lá no YouTuber fazendo e leva para a sala de aula, opa, o professor já vai ter um outro olhar. O professor de ciência vai conseguir, não, porque você está usando isso, né? Então, isso vai trazer essa construção de práticas pedagógicas. E há formas, inclusive, por exemplo, no caso do slime, trocar esse componente, né? Então, quando você troca esse componente e vai testar em sala de aula, você está criando uma prática pedagógica de experimentação. Dúvidas? Não? Tá bom. Os documentos curriculares oficiais para o ensino de ciências da natureza, né? Então, a primeira coisa que vai aparecer como documento que vai regulamentar, eu ia falar regimentar, mas não. Regulamentar tudo isso é óbvio, são dois documentos. Primeiro, é óbvio, o PCN, né? Por que o PCN? Porque o PCN veio antes do RCNEI, né? Provavelmente no conteúdo de vocês o RCNEI vai aparecer antes, né?
E é normal, porque ele vai mostrar mais pela questão da faixa etária, né? Mas o primeiro documento que aparece, mesmo regulamentando e como fazer, são os parâmetros curriculares nacionais que foram publicados lá em 97. Os parâmetros curriculares, ele vai falar sobre o ambiente, o ser humano e saúde, os recursos tecnológicos e a Terra e o universo. Ah, era isso. Só para lembrar. Primeiro você aprende, não é reino animal, você aprende o sistema solar, a parte de astronomia. Então, deixa eu só arrumar o que eu falei. Quinta série, você aprendia sobre astronomia, astro e tudo mais. Na sexta série, você aprendia sobre reino animal. Sétima série, sobre anatomia. Né? E na sexta série, você aprendia um pouco de anatomia, mas você via também zoociência e também botânica. Então, os PCNs vai organizar o ensino de ciências, né, através do ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos e Terra e Universo. E o Terra e Universo é apenas nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, só vai aparecer lá na antiga quinta série, né, no sexto ano, atual sexto ano. Né? Por que só vai aparecer apenas lá? Né? Porque todos esses outros conceitos ele é visto de modo mais lúdico, né? Até para que a criança consiga entender depois o que de fato não é tão concreto assim. Por exemplo, a gente sabe que tem o Sol, né? A gente consegue, não dá para ver o Sol, né? Porque senão queima as córneas, mas a gente sabe que tem o Sol, que tem a Lua, tem os outros planetas. Tem milhões de planetas, né? Só que a gente não está vendo os planetas, né? Então, para a criança, quando ela não vê, não é concreto, né? Então, por isso que ela vai ter apenas aquela micro noção e tudo mais, né? Uma coisa mais lúdica, né? Então, por isso que ele, quando vai ver isso da Terra e Universo, ele vai ver mais lá no fundo de dois, né? Então, os PCNs vai regulamentar os ensinos fundamental e médio, né? E o fundamental nos dois períodos, tá? Vai regulamentar tanto os anos iniciais quanto os anos finais. Já o referencial curricular nacional para a educação infantil, ele vai ter uma introdução, né? Geralmente é formada para entender o que são as ciências, né? A formação pessoal e social, e isso mostra muito a questão da parte da saúde, né? Porque quando você compreende esses conceitos de saúde, você cresce pessoalmente e socialmente, ascende socialmente. E também a questão do conhecimento de mundo, né? Para isso, a gente vai usar 6 grandes áreas na educação infantil que vai ajudar a criança a compreender tudo isso, né? Essa questão da formação pessoal e social, conhecimento de mundo, a questão de saúde. São as artes visuais, através de atividades, né? Até porque tudo é muito lúdico. A questão do movimento, né? Por exemplo, pode ser alguém brincando de sistema solar, alguém é o Sol, e alguém vai lá, brinca de planeta e tudo mais, né? A música, através de, por exemplo, a música falando sobre a chuva, sobre o sol, né? A linguagem oral e escrita, né? Eu não diria a questão da escrita relacionada à criança, mas ela tendo mais acesso à forma da palavra, né? E a linguagem oral é óbvio, do professor falando, da criança falando também. Da matemática, com a questão das contagens, né? E a natureza, e óbvio, natureza e sociedade. E por último, nós temos a BNCC, né? A Base Nacional Comum e Curricular. A BNCC, ela unificou os PCNs e o RCMEI, né? Além disso, o BNCC também ele não impõe um formato pronto no qual a gente tem que seguir. Né? Por quê? Porque o RCMEI já não traz esse formato pronto. Afinal de contas, eles não tem como fazer o mesmo método para qualquer lugar do país, né? Diferente dos PCNs. Os PCNs a gente já tem que dar aquela pensada, dá para poder fazer dar o mesmo conteúdo tanto no Rio Grande do Sul quanto no Amazonas, né? A diferença é que a BNCC vai permitir algumas regionalidades, né? Tanto que a BNCC diz que a base. Então, pode ser conseguir mais coisas para cima, né? E a BNCC visa oferecer novas perspectivas para orientar as práticas educativas na educação básica, né?
E isso vai aparecer justamente na questão da contextualização regional. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, na parte de ciências, a gente vai poder falar muito da questão das enchentes, né? E vocês vão ver como que é interessante a questão das enchentes. Por que acontece enchentes aqui em São Paulo, né? Aqui acontece porque nós selamos, né, o solo, né? E a água não tem como entrar na terra, né? Diferente das enchentes que tem lá no Pantanal, né? O Pantanal já não, o Pantanal já é um ciclo de vida e tudo mais. É importante até para o ecossistema de lá, para que aconteça essas enchentes, as pessoas já sabem que aquilo acontece em determinados locais. Então, isso para vocês mostrarem como essas perspectivas regionais, essas coisas podem ser trabalhadas não apenas uma perspectiva local, até pode ser uma outra perspectiva comparando as regionalidades, mas você consegue utilizar a sua regionalidade para compreender alguns fatos, né? Na educação infantil, destaca-se o campo das experiências, né? Isso já vinha trazendo lá pelo RCME e acabou se mantendo, obviamente, na BNCC, porque era necessário manter, né? Porque vai trazer a questão dos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A única diferença do RCME para a BNCC é que o aluno, assim como estava lá nos PCNs, o aluno se torna protagonista do ensino, né? O professor se torna um mediador, um facilitador de conteúdos, né? E no ensino fundamental nos anos iniciais, que é o foco de vocês também, ela está estruturada em 3 unidades temáticas, que é a matéria e energia, vida e evolução e terra e universo, né? Ou seja, sabe aquela terra e universo que nós vimos lá na quinta série? Então, ela não ficou lá no sexto ano, ela pode ser incorporada, obviamente, no ensino infantil, né? Especialmente nos anos finais dos anos iniciais. Nos anos finais dos anos iniciais ficou horrível. Pode ser inserido lá no quarto e no quinto anos, para que a criança consiga entender como é que é formado o universo e tudo mais. Até porque muitas das vezes a criança, hoje até sabe, muitas das vezes a criança tem a ideia do criacionismo, né? O que é o criacionismo? Que o mundo surgiu através de Adão e Eva, né? E que Deus fez o mundo em 7 dias. E essa ideia é muito forte na nossa sociedade, né? E a gente sabe quem acredita aqui. Eu peço desculpas, mas a gente sabe que a gente não veio do criacionismo. A gente veio do evolucionismo, né? Da evolução, né? Então, e aí vai começar a ter os primeiros contatos justamente como se formou a Terra, né? Com essa evolução. Dúvidas? Tudo certo? Então tá bom. Bom, e as temáticas apresentadas pela BNCC, né? A gente vai ver, óbvio, mais a BNCC. É necessário vocês entenderem quais são os documentos que apareceram primeiro, mas a gente vai compreender mais a BNCC porque é que está vigendo agora, né? BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, as temáticas apresentadas pela BNCC para o ensino de ciências da natureza são organizadas de forma a abordar assuntos relacionados à matéria e energia, vida e evolução e terra e universo, como nós já havíamos falado. Desta forma, como a gente vai perceber alguns pressupostos dos PCNs que continuam na BNCC, né? Curiosamente, esses pressupostos das PCNs, obviamente, ele margeia todo a BNCC. Como eu havia falado antes, os PCNs, eles eram parâmetros, eles eram o que era necessário aprender para que você possa ir bem numa prova. Só que quando as pessoas usam parâmetros, esse nome parâmetros, ele dá a entender que apenas aquilo é mais importante, né? Diferente da BNCC, que é base, o nome é base, né? É a base. Então, aquele mínimo que você tem que aprender para ir bem, mas você pode e deve enriquecer com suas regionalidades e demais assuntos que podem ser ali inseridos de acordo com o tema, né? Então, por isso que alguns pressupostos eles se mantiveram, é óbvio, na BNCC.
A diferença é que ele deixou de ser apenas um modelo de como tem que ensinar, ele tem que estar aquilo mesmo, para ser, não, precisamos fazer isso aqui minimamente, porém temos que puxar outras coisas que podem ser trabalhadas, né? Onde vai aparecer esses documentos, essas informações de onde vai ser trabalhado? No PPP da escola, né? Então, matéria e energia, por exemplo, que é uma das partes que estão lá contempladas nas temáticas, ele contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da matéria e dos diferentes usos de energia, né? Então, ele vai mostrar um pouco lembra muito física, né? Por quê? Um pouco também química, não só física, mas também química. Então, a gente vai compreender como que o mundo ele se sustenta, né? Como ele se regula, né? Sem a necessidade da nossa interferência, porque a gente quando interfere só faz droga, né? A gente vai lá, polui, né? Polui, queima, que acaba com o ozônio e tudo mais, né? Então, como que o mundo ele vai funcionar de modo sustentável, como se dizer, né? Então, esse é matéria e energia. Vida e evolução, ele propõe um estudo de questões relacionadas aos seres vivos, suas características e necessidades, e a vida como um fenômeno natural e social, os elementos essenciais da sua manutenção e a compreensão dos processos evolutivos, muito importante, evolutivos, que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Então, a vida e a evolução nada mais é que um pouco de mistura de anatomia com a própria evolução das espécies, né, do darwinismo, e que vai justamente contrapor aquilo que nós havíamos falado antes, que quando as crianças chegam à escola, muitas das vezes, ela tem a ideia da evolução como criacionismo, né? Que a gente foi criado através que o Deus criou lá o Adão, depois pegou a costela, fez a Eva, eles fizeram filhos e blá blá blá, né? Então, justamente fazer a criança compreender que não é bem assim. Isso aí já é uma história, né, que é uma forma de ver social, especialmente das religiões cristãs, né? Não é apenas a religião evangélica, não, gente. Isso aí, inclusive, é muito forte, inclusive, na Igreja Católica, o, o, o criacionismo, tá? E que o mundo não foi bem assim, né? Necessariamente a gente não veio do macaco, né? Mas nós somos todos vindos do mesmo tipo de espécie, né? Uma espécie símia, né? E que a gente foi evoluindo. Eu estava lendo esses dias, por exemplo, da questão de vida e evolução, que quando eu estava estudando isso para vocês, fui procurar alguns exemplos, eu achei uma coisa maravilhosa, que tem um estudo mostrando que eu não sei se são chimpanzés ou orangotangos, mas é um dos dois, não sei se são os chimpanzés ou os orangotangos. Eles estão equivalente a nós na idade da pedra. Não, idade do metal. Na idade do metal ou idade da pedra? Agora deixa eu pegar aqui, eu salvei aqui. Na idade da pedra. Né? Então, por que a gente pode dizer que eles estão na idade da pedra? Né? Porque os macacos, né, os orangotangos, eles começaram a utilizar pedras, tal como nós utilizávamos há anos atrás, né? Como nós usávamos há anos atrás, né? A gente ficou, para quem não sabe, a idade da pedra foi inclusive quando nós descobrimos o uso do fogo, né? Que foi mais ou menos assim de 4.000 antes de Cristo e durou até mais ou menos 500 anos antes de Cristo, eles chamavam de Idade da Pedra, né? Então é equivalente a 4.000 anos atrás, né? Não, 4.000 anos não, a 6.000 anos atrás. Então é como se eles estivessem chegando agora nessa parte da evolução. Então isso, inclusive, a gente ensina para a criança que, por exemplo, sim, nós evoluímos, e esse é um exemplo que, de fato nós evoluímos, e somos também uma espécie em evolução, e que isso também acontece relacionado aos demais animais, né? Para quem não sabe, apesar da história lá da Bíblia falar que a cobra sempre... aliás, não, a Bíblia fala que a cobra não se rastejava, ela tinha pernas.
é que ela foi condenada a se rastejar por conta de ter feito a Eva comer a maçã, né? E de fato as cobras tiveram pernas, né? Elas perderam não por uma maldição, né? Mas sim por uma necessidade evolutiva. Um exemplo clássico é aquelas jararaca-ilhoa, né? Para quem não sabe a jararaca-ilhoa, o que é, né, que é uma cobra, ela é considerada se não me engano, acho que a cobra mais venenosa do mundo. E ela só existe num único lugar no planeta, que fica numa ilha aqui em Itanhaém, né? Por que só existe lá? Porque por algum motivo, há anos atrás, devia ter um caminho do continente até lá, e a água começou a subir, ali virou uma ilha, e as cobras se refugiaram ali. Tanto que é chamado de uma espécie endêmica, né? Uma espécie que só existe lá. E geralmente as cobras, elas sobem árvores e tudo mais. Só que a jararaca-ioa, ela não só sobe nas árvores. A cobra realmente, ela pula em você, mas o pulo dela é curto, né? Não é um pulo longo. A jararaca-ioa não, ela tem um pulo que é longo, ela sobe nas árvores, é um pulo que é longo, e o seu veneno, ele se tornou mais potente. Não é porque ela já tinha um veneno potente, ela se tornou mais potente porque a única forma de alimentação que essas cobras têm lá naquela ilha são as aves. O que a ave faz? Ela voa. Então, por isso que elas atacam as aves, né? Elas bicam a ave, e a ave ela acaba quase morrendo instantaneamente. Justamente para dar tempo daquela cobra que mordeu comê-la, né? Se alimentar. Então, isso é para mostrar como funciona a questão da evolução, né? E a Terra e o Universo, que busca-se a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes, assim como suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que atuam entre eles. Basicamente, seria fazer aquele para criança, óbvio, fazer aquela maquete dos planetas. Sim, é fazer aquela maquete, mas não é só fazer aquela maquete, mas compreender como que acontece aquilo, por que tem os dia e a noite, por que o sol às vezes ele se põe mais cedo, e depois põe mais tarde, por que às vezes no verão o dia dura mais tempo. Então, todas essas compreensões relacionadas à Terra e ao universo ele vai compreender também na área de ciências, né? E antigamente ele não via isso tão explicitamente nos anos iniciais, hoje já vê. E, além disso, na questão da Terra, ele vai aprender também que a Terra não é apenas a Terra que a gente está vendo. E tem bastante terra para baixo, não é só terra para cima, né, com nossas atmosferas, mas também para baixo, né? Assim como nós temos a crosta, o manto e o núcleo da Terra. Né? A Claudinha colocou faz, deve ser porque eu falei da reciclagem. Claudinha, é verdade, andava como humanos, meu Deus. Não entendi essa parte, Cláudia. A Renata falou que medo. Ah, da cobra? Só falando da cobra, que até a Neide falou que minha mãe fala muito dessa cobra. Pensei que era mentira. Não, cobra que. Não, é verdade. Ela, inclusive, vocês podem jogar lá no Google Ilha da Queimada Grande, né? Ou Ilha das Cobras, né? A Ilha da Queimada Grande é uma ilha, né? Ela é uma ilha não muito grande, ela tem, sei lá, o tamanho do. Ela tem tamanho de mais ou menos de uns 4 estádios de futebol, né? Um atrás do outro. E é uma ilha que o nome é Queimada Grande porque as pessoas, quando chegavam nessa ilha, que tem um farol nessa ilha. Agora o farol é com energia solar, ela é automático. Mas para chegar nessa ilha tinha que tocar fogo para poder afastar as cobras, porque é muita cobra que tem lá, né? E ali, literalmente, a gente pode dizer que lá é cobra comendo cobra. Literalmente. Mas ela voa. Na verdade, não é que ela voa essa cobra, viu, Cláudio? Oh, Neide, não é que ela voa, ela tem um pulo longo. Ela tem um pulo longo. Ela não voa, ela tem um pulo longo.
que a cobra, geralmente, ela não pula muito longo, porque ela não tem a questão do empuxo, né? Afinal de contas, como é que é o nome? A espinha dela não permite alguns empuxos. Ela dá um pulo de 1 metro de distância e tudo mais. Mas já a cobra jararaquilhoa, não. Ela chega a ter 5 metros do pulo dela. Ela está aqui numa ponta, assim, digamos que aqui tem 5 metros. Ela consegue pular para pegar uma presa, né? Ou bicar a presa para poder que a presa morra e ela possa se fartar com banquete. Dúvidas em relação aos temas da BNCC? Então, tá bom. As ciências como componente curricular, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter é a criança e sua relação com o mundo, né? Então, essa relação que ela vai estabelecer para entender o que acontece de fato ao redor dela é um conceito, sim, de ciências, né? Por quê? Porque a gente tem que entender como que as crianças se relacionam com o mundo em que elas vivem, né? Primeiro, ela precisa entender como que faz a interação dela entre o meio natural e o social. Por quê? Porque quando você leva a criança para brincar, por exemplo, na rua, ela vai ter logo medo de brincar realmente, de fato, na rua por conta de carro e tudo mais, né? Hoje a criança ela já tem medo da rua. Na minha época eu já não tinha medo, né? Vocês verem como é uma evolução. É, Mas quando você leva uma criança num parque que é todo cheio de natureza, ela começa a entender, nossa, tem árvores, como que a árvore é tão grande, está aqui, né, e tudo mais. Então, alguns questionamentos da criança com o seu meio ambiente é uma forma de tentar fazê-la compreender a sua relação não só com o mundo, mas no mundo, né, também. Né? É uma forma de se relacionar. Porque ela vai começar a viver experiências, né, através desses contatos, né? Além disso, ela vai experimentando, vai despertando curiosidade para investigar o meio, para conhecer como que de fato isso acontece. Por que isso acontece, né? Um dos exemplos mais clássicos relacionados à relação ao mundo que vive, que a gente utiliza, é o experimento do feijão, né? Por quê? Porque quando ela vai ver lá, que ela molha o feijão, coloca num pedaço de algodão e de repente nasce um brotinho, né? Ela começa a tentar compreender como que aquilo aconteceu, né? Então, além disso, ela vai tentar entender por que acontecem fenômenos naturais, por exemplo, por que chove, né? Por que faz sol, às vezes faz muito sol, muito quente? Por que tem relâmpagos, né? Por que tem terremotos, né? Graças a Deus não é uma questão que nós temos aqui no Brasil, né? E além disso, o próprio fenômeno social, de a gente, por que eu tenho que brincar ou me dar bem com outras pessoas? Por que eu tenho que ficar longe da minha casa para poder ir para a escola, né? Então, tudo isso vai construir o entendimento da criança em sua relação com o mundo e no mundo também, né? E, além disso, a gente passa para a construção do conhecimento científico na escola. Porque a escola, diferentemente do que a Globo, olha que eu vou criticar a Globo, só não vou pagar a Globo lixo porque eu acho muito bolsominion. Diferentemente do que a Globo vem pregando às vezes, a escola ele não é um espaço para a criança ficar lá porque o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar. Não. A escola é um local onde a criança constrói o seu conhecimento científico. Então, ele é um local onde ele é orientado para as descobertas, né? E quem disse isso não é bem a gente, né? Não é só eu, professor Lucas, Paulo. Isso foi Piaget, porque para Piaget as investigações concentram-se também nos detalhes e na sequência do desenvolvimento do pensamento da criança. E isso é feito na escola. Quando vocês planejam uma aula com a criança, você planeja justamente a sequência para que ela possa compreender cada passo que ela deve fazer. Então, levando a construção de uma teoria cognitiva conhecida atualmente como construtivismo. Então, você vai começar com uma coisa bem leve, para ela ir construindo esse conhecimento e depois formar uma base sólida, né? Ou todo um formato de conhecimento sólido. Lembre-se que nós somos como se fossem grandes bibliotecas de informações, né? Então, ele vai pegar essa informação e vai arquivar dentro dela, porque ela vai ser ativada
no momento mais oportuno. Então, só que para construir essa informação, para ter essa informação, a gente precisa o quê? Construir. E tem que ser, de fato, em modo de sequência. Por isso que é o construtivismo. Né? Além disso, o Vygotsky vai trazer o socioconstrutivismo, os processos cotidianos, a experiência pessoal da criança e a instrução formal e a aprendizagem em sala de aula desenvolvem dois tipos de conceitos que se relacionam e se influenciam constantemente. Primeiro são os conceitos espontâneos, né? E depois os conceitos científicos. Né? O que são os conceitos espontâneos? São aqueles que a gente aprende fazendo, né? Como é que a gente aprende fazendo? Assim, simplesmente eu sigo um passo a passo e acontece? Não. É quando você simplesmente pega algo que está fazendo e acontece outra coisa diferente. Às vezes por um tipo de distração. E você acaba conhecendo algumas informações, né? Para a criança, ela é normal ela ir passando o dedo em tudo que é canto, né? Quando ela vê dois buraquinhos na parede, que ela faz? Vamos botar o dedo lá. E ela acaba descobrindo da pior maneira que dá um choque. Hoje não mais com as tomadas antigas, com as tomadas de 3 pinos, né? Porque ela é feita para isso, para que a criança não tomar choque, né? Não sei se você sabe, essa tomada nova, ela é toda feita para que isso não aconteça, né? Tanto que até o pino dela é pequenininho, o ferrinho dela é lá todo lá dentro, né? Então, isso é chamado de conhecimento espontâneo. Então, que vai do concreto para o abstrato, né? Porque o concreto, ela está vendo, aquele conhecimento está lá, ela viu, está ali, viu? Só que acontece algo assim, beleza, isso aqui também pode acontecer. Então, ou seja, fugiu da normalidade, estou chamando de conceito abstrato. Já o conhecimento científico, ele vem de uma ideia que é dita para você, e também vai do concreto para o abstrato, mas de modo diferente. A gente tem primeiro a ideia abstrata e estuda para que aquela ideia abstrata se torne uma ideia concreta. Só que nunca se torna óbvio uma ideia concreta. Por quê? Porque os conhecimentos a gente guarda aqui. A gente não vê essa biblioteca, mas é um conhecimento concreto. É quando você tem informações que embasam aquilo. Então, por isso que o formato dele é o contrário, de abstrato para o concreto, mas até mesmo o formato dele é diferente, né? Primeiro aparece o abstrato, depois o concreto, e vem uma setinha do concreto para o abstrato de modo inicial. Então, o STAT é sempre o abstrato. Confuso, né? Ou vocês querem que eu repita isso? Eu até achei que ficou meio confuso. Deixa eu aumentar aqui, caiu. Então, bora lá. Essa aqui, ó, eu vou apresentar aqui a tela. Essa aqui, ó, são os chamados de conhecimento espontâneo, conhecimento científico. Conhecimento espontâneo é aquele que eu descubro naturalmente, né? Eu não sei o que aquilo vai fazer e vou lá, faço e acabo descobrindo, né? Por isso que eu dei o exemplo das crianças que adoram enfiar o dedinho na tomada, né? E acaba descobrindo da pior maneira que dá um choque, né? Então, esse é o conhecimento espontâneo. Vocês vão ver que ele tem conhecimento concreto, que ali é uma tomada, ele vê que é uma tomada, mas ele não tem ainda, não tem a ideia do que pode acontecer tomando, colocando o dedo naquela tomada, né? Então, quando ele toma o choque, ele vai ter o conhecimento abstrato. Ou seja, porque é algo que ele não está vendo, por exemplo, ou que não esperava. Tanto que a setinha vai do concreto para o abstrato, né? Tanto que o primeiro item aqui é o concreto e vai para o abstrato. Já o conhecimento científico é algo que eu vou construindo através de informações ao longo do processo, né? Então, quando eu vou falar sobre um plano, sobre o ciclo da água, então eu já sei que a água, ela, bem, vamos, né, um ciclo que começa lá com a chuva cai lá na montanha, que vai criar as corredeiras, que vira rio, que chega na planície, faz calor,
evapora, volta para a nuvem anda, vai até a, até as montanhas e chove de novo. Então, isso é um processo de entender como é que é o processo da água na Terra, né? Aqui no nosso planeta, né? Isso aí chamamos de conhecimento científico, porque ele é algo que a gente vai aprender para a gente entender como é que vai acontecer esse ciclo da água, porque é importante não poluir as águas, enfim, entre outras coisas. Ele é um conhecimento científico. Eu parto de uma ideia abstrata na qual eu vou explicando, ou que você vai lendo, e que depois você pode comprovar de modo concreto. Por quê? Porque depois que você compreender esse processo, você vai ter um conhecimento já concreto, científico. Só que ele não se torna apenas concreto, ele é um conhecimento abstrato, porque onde que eu vou guardar essa informação? É no caderno? E o caderno eu guardo dentro de mim? Não, caderno não, eu vou guardar na minha mente, na minha cabeça, no meu banco cultural. Então, por isso que ele volta para o abstrato. Por isso que aqui no espontâneo parte do concreto para o abstrato e está de modo ao contrário, no conceito científico, onde o abstrato aparece primeiro e depois o concreto. Virou concreto, volta para o abstrato, porque eu guardo essa informação. Entenderam? Se, se não entenderam, eu explico de novo. É que o que muda muito, gente, é a questão do conhecimento. O conhecimento, ele é sempre abstrato. Por mais que eu pegue um livro, não tem um livro aqui para poder fazer. Por mais que eu pegue um livro, deixa eu pegar aqui a revista. Eu li a revista toda aqui. Eu li a revista toda. A revista é concreta. Eu estou pegando a revista. Ela é concreta. Eu pego na revista. Eu vou ler essa revista. Esse conhecimento aqui que eu vou ter, quando eu for ler aqui, ele é um conhecimento concreto. Né? Só que depois ele se torna abstrato, porque onde eu vou guardar esse conhecimento? Ele vai ficar aqui na revista ou eu vou guardar na minha mente? Então é isso que fica mais confuso quando eu vou falar do conhecimento científico, porque ele aparece como abstrato, porque ele é uma ideia do que eu quero falar, vocês aprendem, ou seja, se torna uma coisa concreta, algo que existe e que você consegue mensurar, consegue tecnicamente visualizar como é conhecimento, mas você guarda na mente, você guarda para si. Então, isso que é orientando essas descobertas. Então, o conhecimento ele sempre será abstrato, né? Mesmo que seja uma receita de bolo. Sabe a receita de bolo que você sabe de fazer de cor? Ele é um conhecimento abstrato. Sabe as caixinhas, Rosineide, que você faz? Ela é concreta. Eu pego na sua caixinha, né? Só que você já sabe fazer ela porque já sabe como é que faz. O seu conhecimento ele se torna abstrato porque está dentro de você. Você só ativa ele para utilizar. E para finalizar, a gente vai ver um pouco de conhecimento espontâneo e conhecimento científico. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Os alunos trazem para a escola diversas concepções que foram formadas em seu cotidiano. Né? O aluno se utiliza dessas concepções como instrumentos para leitura e interpretação de conteúdos. Muitas dessas crenças são incoerentes com a ciência. Por isso que eu usei o exemplo do evolucionismo com o criacionismo, né? Porque a criança, quando ela chega lá, ela tem a ideia de que, de fato, o mundo foi criado em 7 dias, e que surgiu Adão e Eva e tudo mais. A ciência diz que não. A ciência diz que a gente veio de um Big Bang, né? Que tudo foi expandindo, a matéria foi se expandindo até virar todo o universo, o sistema solar, a planeta Terra, e a gente foi evoluindo de microcélulas, né? Que existem ainda até hoje nos oceanos e que essas microcélulas, conforme os anos foram passando, elas foram evoluindo, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem qual é o parente mais próximo dos dinossauros hoje na Terra? Vocês sabem qual é? Eu já vou dizer para vocês vão errar.
E vocês nem imaginam qual é tão besta. Sabe qual é o parente mais próximo? Não. Eu sabia, né, alguém ia colocar lagarto, mas não é. Apesar dos dinossauros também ser de uma espécie de lagarto, não é um lagarto. Ele é uma espécie de lagarto, mas não é um lagarto. Nem imaginam, né? Pois é, a gente come até. É a galinha. É a galinha, as aves em geral, geralmente as aves terrenas, né? Que elas são as evoluções dos dinossauros. Então, que a galinha não voa muito, ela voa, mas é baixo, né? A ema, né? Então, todas essas aves, até mesmo os passarinhos mesmo, também são, de certa forma, um parente próximo do dinossauro, né? Porque as aves são evoluções diretas dos dinossauros, né? Eles deixaram de existir, mas eles são não tinha ave naquela época, né? A ave ela estava incorporada à ideia de dinossauros, né? Então por isso que, por exemplo, por isso que a gente vai sempre valorizar, óbvio, a teoria evolucionista, até para que a gente consiga entender que isso aconteceu, por que isso aconteceu, onde está o elo perdido, né? Então, é normal as crianças irem com esse tipo de conhecimento. Esse conhecimento que ela leva é um conhecimento espontâneo, né? É um conhecimento, aliás, um conhecimento de bom senso, né? Aliás, perdão, de senso comum, né? Porque é passado, é uma história, a própria história do criacionismo é uma história bonitinha para se contar, até porque as pessoas falam, você veio da barriga da mamãe que a cegonha trouxe, né? Vocês já ouviram falar nessa história da cegonha, né? Então, a gente busca histórias bonitinhas para contar coisas que não deveriam ser contadas, porque não queria contar, porque achava pesada a história e tudo mais. Então, as crianças elas trazem essas informações, né? Então, isso é para mostrar que como as crenças populares elas podem transformar esse conhecimento que é espontâneo, que ela vai poder dizer, e quando ela replica isso para alguém, ela se torna um conhecimento espontâneo para outra pessoa, porque ela não sabe a informação. Só que, quando eu vou falar exatamente da evolução das espécies, aí se torna um conhecimento científico, porque é um conhecimento que está de acordo com o conhecimento que vem sendo estudado desde muito tempo atrás. Então, é a maior diferença do conhecimento espontâneo para o conhecimento científico. Eu acho que é o melhor exemplo, inclusive, para poder dar nesse momento. Dúvidas? Gostaram da galinha? Pois é. Acredite, também entrei em choque quando eu soube. Fiquei chocada. Assim, não, gente. Mentira. Mentira. Mas foi. Eu também descobri que fiquei chocado. Não aceitava, mas eu tive que aceitar porque a ciência disse isso. A ciência diz isso, né? Eu falo assim que é evolução direta, mas óbvio, é uma evolução indireta, mas é um parente muito próximo. Vocês, inclusive, podem pesquisar, se eu não me engano, tem algum artigo, que eu vi, inclusive, isso há muito tempo atrás, num, num programa, não sei se foi na Discovery, foi na National Geographic, né? Mas foi um dos dois falando justamente sobre as evoluções das espécies, né? Foi quando fez não sei quantos mil anos, não, mentira, não sei lá, 200, 300 anos, da teoria do Darwin, né? Estavam falando sobre isso, e eu acabei assistindo, achei o máximo. Tanto que, para mim, na hora que eu vi aquilo, assisti aquilo assim, não, gente, não, né? Não, vou acreditar nos zap isso é mentira. Pois é, Daniel, de onde vem o ovo? Quem vem o ovo primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas tem uma resposta, já disseram para isso, que é o ovo que veio primeiro.
Então, gente, dúvidas, perguntas? Não, Neide, foi o ovo. Que não é o ovo que a gente conhece. Não é o ovo que quebra, faz omelete, não. É um outro tipo de ovo, né? Mas é um ovo que veio primeiro. Então, gente, basicamente é isso. Por essa semana é só. E até semana que vem. Tá bom? Eu peço desculpas um pouco a minha. Tá um pouco aéreo. Eu perdi uma amiga, né, no sábado, que me afetou um pouco. Né? Perdi para a Covid e me afetou um pouco. Eu ainda estou um pouco. Tá bom? Mas é isso, basicamente é isso. Tá bom? Um abraço para vocês e até a semana que vem.